A paz do Senhor, Deus abençoe, queridos professores. Lição número 11, 1 Coríntios 14. O dom de profecia e a ordem do culto. Não saia daí, é apenas uma dica, menos de 10 minutos. Volto já já. Olá, meus amados. Lição número 11 da primeira carta aos Coríntios. Dia 10, é um sábado muito especial e nós estaremos participando dos 82 anos da Assembleia de Deus em São José dos Campos, essa cidade abençoada. Então vai aqui o meu abraço para o pastor André Câmara, a pastora Nayane, os irmãos de São José dos Campos. Estaremos juntos louvando e adorando o Senhor nesse dia muito especial. Vamos lá, rapidamente eu quero trazer algumas dicas para você aqui para essa lição número 11. Para quem não me conhece, eu sou o pastor João Neres, tive a honra de comentar a revista Hebreus e Tiago e também sou autor do livro Devocionais Selecionados. Eu estou incentivando a todos os crentes, e em especial aos professores que leiam a Bíblia toda. O professor que não leu a Bíblia toda está em débito. E a Radassa, essa coisa linda que nós apresentamos essa semana na igreja, já tem 9 meses, ela pede para você se inscrever no canal, porque diariamente eu faço uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e lá já está gravada a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Eu indico também para todos os professores, essa Bíblia, palavra-chave, é uma Bíblia muito especial, e você tem o significado das palavras em grego e em hebraico, isso enriquece bastante a sua aula. Bem, primeiramente, eu quero deixar destacado aqui o versículo de 1 Coríntios 14, 1, que diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Lição 11, o dom de profecia e a ordem no culto. Bem, eu quero lembrar aos irmãos que quando Paulo conclui o capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ele diz assim: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí o caminho mais excelente é o amor, do capítulo 13. No 14, ele começa dizendo: siga o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Que coisa linda, tá? Nós enfatizamos também que existem as atribuições de cada dom, né? No 1 Coríntios 12, 4, nós comentamos sobre a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, a atribuição do Espírito Santo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é Cristo, Kyrios. A atribuição dos ministérios é de Cristo. E a diversidade de operações. Operações a atribuição de Deus. Então, ali está presente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bem, mas aqui hoje nós vamos destacar o dom de profecia, e eu quero trazer algo para os irmãos rapidamente, tá? O tópico 1 fala do dom de profecia, de valorizar o dom, e entendendo o seguinte, é que Paulo incentiva a buscar o dom. Havia uma verdadeira disputa na igreja de Corinto sobre os dons espirituais. A igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons e a igreja que tinha todos os problemas. Vou repetir. A igreja de Corinto tinha todos os dons e tinha todos os problemas. E eles, de certa forma, estavam disputando, né, essa suposta espiritualidade. E Paulo, através dos dons, mostra que todos devem depender uns dos outros. Por isso, a uns ele deu o dom de língua e a outros de interpretação de língua, a outros deu de profecia, tá bom? Para que os crentes dependam uns dos outros. E feliz do pastor, feliz do ministro, do administrador de igreja, do bispo, do episcopo, que sabe utilizar os dons, as pessoas certas,
nos cargos certos, usando os seus respectivos dons. Concernente ao dom de profecia, o incentivo é buscar, e ele diz que as línguas edificam a si mesmo. Isso aqui é muito importante, 1 Coríntios 14, 2, diz que o que fala em língua fala mistério, ou seja, então tem um tipo de língua que não é língua humana. Esse tipo de língua também não é língua dos anjos. 1 Coríntios 14, 2, não é língua dos anjos, porque diz aqui que ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios, tá? E ninguém o entende é ninguém, tá? Nem o diabo, nem Miguel, nem os arcanjos, nem os serafins, tá bom? Existem outras línguas que podem ser língua dos anjos. Existem outras que são línguas humanas. No dia de Pentecostes, eles falaram diversas línguas, mas cada um ouvia no seu próprio idioma. Um verdadeiro milagre. Foi extraordinário o dia de Pentecostes, né? Mas aqui, no 14:2, ele fala que ninguém o entende. Então, essa língua é considerada mistério. E a profecia, então, ela é destacada porque o dom de profecia edifica a igreja. Quero aqui também destacar para os irmãos o seguinte: há uma diferença entre o dom de profecia e o dom ministerial de profeta. O dom de profecia, ele está relacionado em 1 Coríntios 12. O dom de profeta está entre os dons ministeriais em Efésios 4:11, que diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o dom de profecia, alguém é usado em línguas e também tem a interpretação. Então, ele entrega uma mensagem profética. O ministério de profeta, quando o pastor da sua igreja, no caso aqui, o pastor da cidade de São José dos Campos, na Assembleia de Deus, pastor André Câmara, quando ele está no uso da ministração, da sua doutrina, da palavra de Deus, da doutrina do Senhor, ministrando para a igreja, ele está fazendo o papel de profeta, ele está desempenhando o ofício de profeta, o ministério de profeta. O dom de profecia é diferente. Alguém recebe uma língua e interpreta, e ele tem, então, o dom de profecia, diferente do dom ministerial de profeta, certo? Então, é mais útil no culto, porque a profecia edifica a todos. A língua está edificando a si mesma. Então, nós temos que entender, e aí eu já passo para a conclusão, no último tópico, que é a ordem do culto. E muitas pessoas pensam assim: não, o pastor fulano de tal, ele não tem visão de Deus, porque ele acaba o culto cedo, e isso não pode, tem que deixar o Espírito trabalhar. E para tudo. Não é bem assim. O culto é um culto público, e ele precisa de ordem. Eu trouxe aqui para vocês, da minha aula de liturgia, que eu já ministrei em alguns seminários, essas 3 palavras. E vale a pena você usar essas palavras para informar aos seus alunos no próximo domingo. A palavra leiturgia, ela é uma obra pública, o dever público. Tem aí as referências em Lucas, em 2 Coríntios, em Filipenses, em Hebreus. Tá? Então, de onde vem a palavra liturgia? Né? Eu já ministrei a aula liturgia, e essas 3 palavras são que originam a palavra liturgia. A outra é leitorgós. Quem é o leitorgós? É o servo, é o ministrante, é o pastor responsável pela administração do culto. E o liturgicós são os ministros serviçais. Então, o ministro de louvor, o ministro de música, o baterista, ele é um liturgicós. Ok? Diante disso, nós temos que entender que o culto, ele é um culto com ordem, decência, por isso ele tem hora para começar, hora para terminar, e é disso que Paulo está falando aos Coríntios. Ele está falando da decência e da ordem do culto. É nesse mesmo contexto que o apóstolo Paulo fala das mulheres de usarem o véu, de não falar na igreja. Não é que mulher não possa ministrar, não. Ele está falando de ordem do culto. Ali é com relação à mulher e ao marido, tá? E não com relação a mulher ser pastora ou não ser, tá bom? É uma questão de ordem no culto, tá bom? Então, a lição número 11 fala do dom de profecia, da ordem do culto.
E eu me coloco à disposição dos irmãos para responder dúvidas, perguntas no WhatsApp que aí está e no e-mail webneres@gmail.com. Boa aula, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Assembleia de Deus em São José dos Campos, 82 anos, avançando pela fé. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.